Bom, Elivaldo, a gente chegou a citar aí na reportagem do Elinson e do Christian sobre as estradas que parte dos recursos do Estado para a recuperação dessas estradas vem desse empréstimo feito junto à Caixa Econômica Federal e que o governo do Estado está lutando para chegar aqui no Piauí. Vamos conversar agora com o secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles. Bom dia, secretário. Bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Na semana passada, nós mostramos o senhor entregando à Caixa Econômica Federal a reapresentação dos documentos e da contabilidade feita pela Secretaria de Fazenda para que o empréstimo, que em algum momento chegou a ser questionado, inclusive no relatório do Tribunal de Contas, ele voltasse a ser viável e o dinheiro chegasse ao Piauí. De fato, agora, em que pé está essa situação? Bom dia aos telespectadores. De fato, nós apresentamos na quinta-feira a prestação de contas, reapresentando a prestação de contas, até mesmo antes do prazo que nos foi dado, junto à Caixa Econômica, para justamente fazer parte também das defesas que nós fizemos em apenas 5 dias. Os técnicos do governo fizeram, rebatendo ponto a ponto o que os técnicos do Tribunal de Contas fizeram para que os magistrados possam decidir. Fato, basicamente, eu queria aproveitar aqui o programa para esclarecer os 3 principais pontos, Nádia, dessa questão envolvendo o relatório de auditoria. O primeiro ponto é a questão da transferência dos recursos para a conta única. Então, eu queria deixar bem claro para o telespectador, isso foi muito batido, né? Que contrato de empréstimo não é igual a convênio federal. Os convênios federais têm toda uma legislação que proíbe esse trânsito. Com relação ao contrato de empréstimo, não tem, tanto que nas outras operações de crédito sempre foi feito e sempre foi referendado pelos órgãos de controle. Então, fizemos a defesa nesse ponto muito importante. Segundo ponto, a questão das reversões de fonte. Ora, o Estado do Piauí antecipou pagamentos de diversas obras com recurso da conta única. Quando o recurso do empréstimo chegou, você faz o ressarcimento e você faz a anulação e o reempenho para a fonte certa. Porque aqueles recursos que foram antecipados contando com o recurso da operação de crédito. Também uma operação que sempre foi feita no Estado do Piauí e sempre as contas dos governadores e secretários de Fazenda foram aprovadas. Então não é agora que a gente vai ter uma mudança em relação a uma prática que era sempre feita. Então fizemos a defesa nesse ponto, junto com os procuradores do Estado, os auditores da Secretaria de Fazenda, os técnicos do governo, que realmente chegaram a uma defesa brilhante em apenas 5 dias, rebatendo esses pontos do relatório. E o terceiro ponto, na minha opinião, mais importante, Nádia, é algum risco que o relatório apontou de eventual desvio de finalidade. O que seria isso? Usar recursos da operação de crédito para outros fins que não obras. Ora, nós apresentamos a prestação de contas dos 307 milhões, com centenas de obras, em centenas de municípios, um a um. Então isso cai por terra, esse eventual risco que foi apontado de desvio de finalidade. Então os 3 principais pontos estão rebatidos nessa defesa e aguardamos agora serenemente a decisão dos magistrados do Tribunal de Contas, da Justiça Federal, que também são técnicos, vão se contrapor com esses 2 relatórios. Também, né? Ministério Público Federal e tirar suas conclusões. Nós estamos bastante confiantes, otimistas, que não vai haver nenhuma penalidade, nenhum questionamento mais grave, porque é um procedimento que sempre foi feito e sempre foi aprovado. Então agora é esperar prazos e análises. Com relação à liberação dos recursos, não está dependendo dessas decisões. A liberação só depende da própria Caixa Econômica e a Caixa está fazendo a análise da prestação de contas. Sim. É claro que o governo queria que isso acontecesse em fevereiro, em março. Infelizmente, tem toda essa burocracia, natural que haja, é assim mesmo. Toda liberação de desembolso ela tem essas travas burocráticas, mas eu acredito que não vai passar do mês de abril, tanto para receber a segunda metade da primeira operação, Nádia, 293 milhões, quanto os 315. Então, são 600 milhões que são fundamentais para o Estado do Piauí, inclusive resolver boa parte desses problemas da reportagem que acabou de passar. A Transcerrados, por exemplo, que está citada, ela está dentro da operação de crédito. E o recurso estadual, do Tesouro Estadual, ele é todo ocupado com folha de pagamento de servidores públicos. Não sobra nada do Tesouro Estadual para obras. Ou se usam os recursos de operação de crédito. Isso tem que ter uma união das forças produtivas, dos trabalhadores, dos políticos, de forma geral, para lutar para esse recurso vir. Porque senão não tem condição de resolver esses problemas graves apontados aí na reportagem das estruturas rodoviárias no estado do Piauí, na região do Cerrado. Quanto desse dinheiro do empréstimo seria destinado para Transcerrado, secretário? De obras de infraestrutura na região dos Cerrados, mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais. Então, a gente tem, o governador, que foi eleito pela grande maioria dos piauienses, tem esse papel de alertar a população da importância desse recurso.
E a gente aqui, como técnico, tem um papel de defender. Ora, teve um relatório de autoria feito por brilhantes técnicos do Tribunal de Contas. Mas é a coisa mais normal do mundo. Eu cito aqui um caso emblemático que vocês noticiaram aqui, da época do Fundef de Teresina, que também houve um relatório do Tribunal de Contas, um relatório muito mais contundente do que esse, e ele foi rebatido brilhantemente pelos técnicos da Prefeitura de Teresina. A Prefeitura de Teresina conseguiu vencer na Justiça Federal e no Tribunal de Contas. É isso que provavelmente a gente espera que aconteça, com base na defesa que foi feita. Em apenas 5 dias, uma defesa robusta. A gente agradece muito aos procuradores do Estado, aos auditores e analistas da Secretaria de Fazenda e Planejamento, que conseguiram, num tempo muito pequeno que nos foi dado, de apenas 5 dias, rebater todos os pontos apontados no relatório. Respeitamos o relatório, mas a decisão cabe aos magistrados, aos técnicos, que vão confrontar 2 relatórios, fazer a devida análise e vão dar o seu voto, se houve ou não algum desses 3 pontos que eu procurei explicar aqui brevemente, mas quem quiser acessar, esses processos são públicos, estão nos processos judiciais nesses 2 órgãos, tanto o TCE quanto o Justiça Federal, e você vai tirar também sua conclusão a respeito dos argumentos utilizados pelos técnicos da Fazenda Estadual e da Procuradoria do Estado. Secretário, sobre denúncias de que há obras vinculadas às operações de créditos que poderiam já estar concluídas e não foram, mesmo com a parcela já liberada. Não, veja bem, a questão de alteração de obras, isso é a coisa também mais comum do mundo. Isso nem, inclusive, foi muito questionado no relatório. Porque às vezes você tem uma obra que já está licitada, contratada, não tem nenhuma questão ambiental envolvida e essa obra ela caminha numa velocidade mais rápida do que outra que nem começou. Você está com um recurso em caixa. Você não vai poder deixar de pagar essa obra para pagar essa outra que já está perto de concluir. O princípio da eficiência recomenda que a gente faça isso, que é melhor concluir algumas obras, e tinham obras que já estavam no ponto de conclusão, do que fazer aquela lista inicial de obras que foi projetada lá em 2016. Então, repito, alteração de obras não é um problema. Houve alteração de obras? Claro que houve. Em função de nós não ficar com o recurso parado. Como é que a gente tem uma dificuldade de usar recurso do Tesouro? Eu tenho um recurso que chegou aos cofres do Estado e eu não vou utilizar para pagamento de obras. Quantos asfaltamentos urbanos foram feitos? Quantos calçamentos urbanos foram feitos? Quantas rodovias foram iniciadas e estão próximas a serem finalizadas? Aguardando o restante da operação de crédito chegar. Por isso que é muito importante, Nádia Livaldo, aproveitando aqui a sua audiência, conclamar a união dos atores políticos piauienses, das entidades empresariais, para fazer esse recurso. Um Estado que sempre teve níveis de desenvolvimento muito baixo, que agora começa a experimentar níveis de desenvolvimento alto, gasta medidas importantes tomadas pelo governo, não pode prescindir, não pode deixar de receber esses 600 milhões de reais. É isso que está em jogo. E nós temos a consciência de que isso vai ser resolvido nos próximos dias, principalmente junto à Caixa Econômica, que recebeu a prestação de contas impecável na nossa visão. Queria agradecer ao secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles. Muito obrigada, secretário, que agradeço, pela entrevista. Muito obrigado. Bom dia. Elivaldo, vamos à última de hoje. Nádia, tudo em paz na reunião do senador João Vicente Claudino com os deputados do PTB aliados ao governo. Esperava-se que, após o encontro, os deputados já fossem anunciar o partido que iria se filiar, saindo do PTB. Isso não aconteceu. Os deputados devem permanecer no partido. Receberam a sinalização revelada pelo senador João Vicente numa entrevista que ele nos concedeu da parte da manhã. Ele não pretende ser empecilho, nem mesmo para uma provável aliança do PTB ou certa do PTB com o governo do Estado, caso a candidatura dele ao governo do Estado não decole ou não se viabilize. O certo é que ele conseguiu estabelecer uma relação pacífica, de acordo, foi o que eu percebi hoje, já pela manhã, numa conversa com um parlamentar que participou desse encontro, que está tudo bem no PTB, com os parlamentares que permanecem no partido e na base governista, com o compromisso de apoiar a reeleição do governador Wellington Dias. Não sei como é que vai ser resolvido depois do dia 7, essa pendência. Né? Não, mas aí você já fica sem as respostas, como é que eu vou saber? Não. E se o ex-senador for candidato de oposição? Aí a situação muda completamente, mas pelo jeito, Nádia, a sinalização para ele ser candidato ficou mais ou menos assim, provável ou dele ser, provável dele não ser também. 50%. Se ele não for candidato, ele já disse que não vota na reeleição do governador Wellington Dias. Mas não será empecilho para o PTB apoiar. Mas ainda não decidiu a questão da própria candidatura. O certo é que eu pensei que já fossem sair de lá todos programados para a filiação, inclusive no partido já, que era o PDT, mas isso não aconteceu.